São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra com você a partir de um texto muito conhecido, mas muito especial, que está no Evangelho de João, no capítulo 4. Gostaria que você acompanhasse comigo. O título, o tema é Dá-me de beber. Esse texto, essa passagem bíblica fala da mulher samaritana. E eu quero ler com você alguns versículos e aplicar a sua e a minha vida. A Bíblia diz, a partir do versículo 5, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aqui a nossa leitura. Esse texto nós já ministramos em outra ocasião sobre por que Jesus parou nesse poço. Lembra da mensagem? A obra duradoura, o poço de Jacó. Jacó, quando ele cavou aquele poço, esse poço, ele existe, ele tem cerca de 32 metros de profundidade, cavado na rocha. E lá onde ele está, se Jacó tivesse cavado um pouco mais para a direita e para a esquerda, seria muito mais fácil encontrar água. Só que Jacó escolheu ali e fez aquela obra duradoura que abençoou gerações. Lembra-se que ministramos sobre isso? Uma obra duradoura não é uma obra superficial. O seu relacionamento com Deus não é algo superficial, mas ele é intenso, ele é profundo. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar especificamente da mulher samaritana, e quero falar também dos pecados dela. E eu gostaria que você hoje à noite se vestisse de mulher samaritana. Pastor, mas eu preferia ser o Jesus da história. Mas hoje eu gostaria que você se enxergasse como uma mulher samaritana. Pastor, mas eu não sou um adúltero, eu não tenho 5 maridos. Talvez alguém possa dizer: eu queria bem ter um. Pois é, mas hoje eu gostaria que você entrasse nesse papel e vamos ver e aprender algo aqui com o Senhor Jesus sobre o que exatamente ele estava fazendo quando ele tocou nessa ferida e expôs o coração dela, dizendo: olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora nem é teu marido. É interessante, meus irmãos, ainda para a nossa introdução, que o Senhor Jesus, em todos os encontros que ele tinha com pessoas, ou na maioria deles, ele sempre tratava de um ponto específico. Qual era esse ponto? O Senhor Jesus sempre tocou no ponto de levar a pessoa a refletir sobre o propósito de Deus para a vida dela. Jesus, ele não tinha encontros superficiais com as pessoas. Por exemplo, Zaqueu, lá em cima de uma árvore: Zaqueu, desça daí, eu vou jantar na sua casa. Você não vai jantar na casa de pessoas com quem você tem um relacionamento superficial.
As pessoas que se aproximavam, Jesus gastava tempo, dirigia palavras, abraçava, impunha as mãos, orava, expulsava demônios. O Senhor Jesus, Ele sempre foi de relacionamentos intensos e não superficiais. E Jesus sempre procura tratar no propósito da vida da pessoa. Nós vemos isso, por exemplo, com Mateus ou Levi, que era um coletor de impostos, e Jesus bagunça a vida dele e mostra um outro cenário para ele. Diz: Mateus, é o seguinte, esse negócio de ficar coletando moedas, um dia a Lava Jato vai pegar você, é melhor você me seguir. Ele mexia no propósito da vida das pessoas. Pedro, gastando a vida dele com peixes. Pedro, você vai gastar a sua vida com almas. Sempre que você lê a Bíblia, que você ouve uma mensagem, procure perceber o Espírito Santo mexendo no propósito de Deus para você. Toda mensagem que é muito focada em você, só em você, cuidado com isso. Toda mensagem de Deus, ela leva você a refletir sobre como você está gastando a sua vida. E nesse caso, e agora eu quero ler o texto mais uma vez, no versículo 7, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz quando essa mulher chega, Ele diz para ela: dá-me de beber. Essa mulher, meus amados, ela estava num horário que não era o horário que tinha mais pessoas. Era o calor do dia, talvez por vergonha, porque todos conheciam ela. Imagine que uma mulher dessa não seria conhecida, tantos maridos, E ela está lá, e Jesus, ele vai e mexe primeiro no propósito da vida dela: dá-me de beber. E eu quero falar sobre isso um pouco mais para frente. Você vê o diálogo que acontece ali, e a Bíblia diz, e eu quero ir direto para o versículo 17, aliás 18, onde Jesus diz: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Lembre-se que hoje você e eu estamos vestidos como a mulher samaritana. Quem era essa mulher? Quem eram esses maridos? Por que ela estava nessa situação? E por que ela aceitou ouvir o Senhor Jesus? Amados, quem tem 5 maridos está falando de uma vida leviana. Está falando de uma vida de machucar pessoas. Está falando de alguém que procura satisfação rápida, machuque quem machucar, fira quem ferir. Está falando de uma pessoa com um coração extremamente egoísta. Não sabemos o nome desses maridos, desses homens, mas eu quero ver com você 5 maridos que podem estar rondando a sua vida de cristão. Jesus não ia mencionar isso à toa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E você e eu agora somos do Senhor Jesus, somos perdoados, caminhamos seguros sobre a terra. Mas esses 5 maridos, eu quero ir lá em Efésios e perceber com você como eles podem estar rondando e tentando colocar as garras na sua e na minha vida. Vamos ver esses 5 maridos, ou 5 momentos, 5 ciclos na vida de um cristão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios. Efésios, no capítulo 5. Vamos perceber o que a Bíblia está nos falando. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isso: nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você sabia que isso aqui está escrito para filhos de Deus, para cristãos? E parece um puxão de orelha duro. Agora veja Jesus falando com aquela mulher samaritana, conversando contigo, e
O diálogo registrado na Bíblia é muito rápido de Jesus, mas Jesus bem pode ter tratado de cada experiência que aquela mulher teve. E talvez ele chegou nesse ponto. Você lembra desse primeiro marido? É o marido ou o ciclo da imoralidade sexual. Se nós olharmos Efésios, amados, escrito para nós, não é para ímpio. Isso aqui não é para pecadores contumazes, é para nós. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz: meu querido, esteja atento, porque lá no passado você já se envolveu com esse marido, o marido da imoralidade sexual. Todo tipo de pornografia, todo tipo de maledicência, de piada suja. E a Bíblia está dizendo: não se curve de novo, não se enrosque de novo com esse marido. Por que a Bíblia diria isso, se isso não fosse possível de acontecer? Amados, o inimigo das nossas almas, e Efésios capítulo 6, ele conclui falando sobre essa batalha espiritual que existe à nossa volta, e ele faz de tudo para drenar a tua força, a tua energia e tirar o foco de você. E de vez em quando vem uma lembrança: ah, mas aquele primeiro marido, aquela piada, aquele site, você lembra aquilo? E nessa época de praia, é uma época abençoada, mas acaba que muitos encontram o cunhado, e daí o coitado do cunhado leva a culpa de tudo, né? Mas é aquele que está pensando, né, que já de manhã, já vem ali tomando cerveja, já para o café da manhã já toma cerveja, né? Você está na praia com ele, aí ele conta aquelas piadas sujas, aí você: mas eu vou também tentar contar uma piada suja. Mas não tem nem graça, porque não combina com você, e fica, né, vou soltar um palavrão. E aí o cara até olha: mas esse palavrão não se usa desde os anos 70, né? O Sidney Magal falava isso, você nem... A Bíblia diz: cuidado para não se enroscar de novo lá no primeiro marido da imoralidade sexual. A Bíblia diz: nenhum devasso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Meu irmão, você pode estar prejudicando a sua própria herança. Jesus está com a samaritana, você é samaritana, e ele está tendo uma conversa um pouquinho mais de perto em 2020 com você. Diz: cuidado com esse marido. Tem um segundo marido que eu consigo identificar aqui em Efésios, que muitas vezes ronda as nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Meu irmão, esse marido, esse segundo marido, eu chamo o marido do ganho a qualquer custo. O mundo ensina isso, que você precisa vencer a qualquer custo. Associe-se com quem for, faça o que for necessário, mas vença a qualquer custo. A Bíblia chama isso de obras infrutuosas das trevas. Já viu aquela expressão: a ocasião faz o ladrão? O mundo é dos espertos. Meu irmão, isso não cabe para você e para mim. E creia, esse ano de 2020 o diabo vai colocar umas cascas de banana na sua frente, lá no teu trabalho, coisas pequenas, coisas grandes, oportunidades de ter algum lucro pessoal rápido. Cuidado com isso. Você sabe como é viver subjugado a esse marido? Isso leva ao medo, à angústia. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, 2 décadas e meia atrás, uau, está cada vez mais linda, velhinha, só para registrar isso, né? Mas nós éramos mais novinhos lá, e eu trabalhava num laboratório, eu vendia remédio, 1988, 89 e 90, aquela época, era vendedor de remédio, e na época não tinha celular, não tinha rastreador, não tinha nada dessas coisas. Então a gente trabalhava, você fazia uma programação, uma grade, fazia visita para médicos. Então você fazia uma grade para a semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, ia para o escritório, lá no centro de Curitiba, entregava aquela grade de visitas, às 8 horas vou estar em tal médico, às 9 em tal, às 10 em tal, e assim você fazia a programação da semana toda, vou estar em tal farmácia. Não sei se alguém faz isso hoje, mas na época era assim. E era um relacionamento de extrema confiança.
Porque a certeza do chefe que aquela grade seria cumprida era eu mesmo que respondia numa ficha. Foi visitado. E assim a gente fazia. E funcionava. Mas aí, de repente, eu vi um sujeito que ele, na sexta-feira à tarde, ele preenchia as fichas. Mas eu olhava, mas ele não fez a visita. E eu estava lá fazendo minhas visitas. Aí, de repente, eu vi que não aconteceu nada com ele. Ele só disse, visitado, visitado, visitado. Mas ele não visitava sexta tarde. Obras infrutuosas das trevas. E esse segundo marido deu uma rodeada na minha vida. Um dia eu pensei, eu vou fazer isso também. Sexta-feira à tarde, sossegado, fui para casa. Ainda era solteiro. Minha vida estava para mudar para sempre, velho. Melhorou muito a minha vida. Chego em casa, era umas 4 da tarde mais ou menos. Matei 2 horas de serviço, me sentindo o verdadeiro pecador, o esperto, a obra infrutuosa das trevas. Ninguém vai saber que eu vou assistir sessão da tarde hoje. E eu sento do lado do telefone, cafezinho, toco o telefone na casa da minha mãe, até me lembro. E eu, pecador muito entendido do pecado, atendi o telefone. Era do escritório, querendo deixar um recado para mim. Era secretário, alô. E a secretária, na hora, ela falou assim, Arno? Eu falei, meu chapéu, meu pecado foi descoberto. Mas na hora, falei, mas não durou meia hora meu pecado. Minha obra infrutuosa das trevas. Só um pouquinho, ela falou, na hora, nem me deu recado. Já passou pro supervisor, pro gerente. Boa tarde, Ana. Nós queremos avisar, Bom, imagine que mico, que vergonha, que... E aí eu dei aquela, não, sabe, que passei mal, que é sexta tarde, essa hora eu passo mal. Se inventa aquelas desculpas e tal. Mas eu nunca acertei aquilo com o meu chefe. Passou uns 20 e tantos anos, decidi procurá-lo. Aí liguei lá na empresa, o fulano está onde? Torcendo para que tivesse morrido já, né? Para que não precisasse passar essa vergonha, né? Porque já era velho na época, mas não morreu não. Estava vendendo carro numa loja lá, quase numa tuba, não sei onde. Aí eu chego lá, Arno, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem. Valdir o nome dele. Aí, Zé, como vai a vida? E aí eu falei, seu Valdir, eu vim consertar um negócio com o senhor. O que era? Aí contei a história, ele falou, eu me lembro. Você acredita que ele lembrava? Ficou pior para mim, né? Ele podia dizer, deixa para lá. Eu me lembro. Falei, pois é, eu quero pedir perdão, quero consertar isso. E aí a gente se acertou e foi uma tarde gostosa, rolou um cafezinho e tal. Quantas vezes esse marido não ronda você das obras infrutuosas das trevas, aquela esperteza, aquela matada no serviço, né? Aquele consumo de internet do patrão, ou aquele contrato que não era bem o que foi dito, mas não se deixe mais vencer por isso. Vai vender teu carro, meu irmão? Seja honesto. Você não é daqueles que chega na oficina e o cara pergunta, você quer uma revisão completa, boa? Ou é só uma tapeada para vender? É só uma tapeada, vou passar para frente. Meu irmão, você não faz mais isso, faz? Bota umas cascas de banana nessa caixa aí, só para ficar mais molinho e tal. Meu irmão, obras infrutuosas das trevas. É um marido, esse ronda mesmo. Eu ganhei uma pessoa para Jesus em 97, nunca esqueci isso. Fui comprar um carro dele, ele perguntou, e o seu carro? Meu carro está batido. Como assim está batido? Está batido, está na oficina. Eu quero lhe mostrar para ver se você aceita. Ele falou, nunca vi isso. As pessoas dão uma tapeada, botam lá um Super Bonder. Virou meu amigo e fez um negócio comigo. Meu irmão, obras infrutuosas das trevas, não se deixe mais vencer por isso. Você foi chamado para a luz. Amém, meus queridos? É um ciclo. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Para mim esse é o marido da futilidade. Que coisa mais fútil
do que embriagar-se com vinho? Como que eu sei se eu sou uma mulher samaritana que se deixa vencer pelo marido da futilidade? Me mostre teu Instagram e teu Facebook. Que tipo de fotos que você tem postado? Não, eu só posto foto do pastor orando. Sei. Que tipo de foto você posta? O que você coloca? Meu irmão, quanto crente sucumbindo a futilidades, coisas passageiras, e se irritando no trânsito, e provocando uns aos outros. Não vos embriagueis com vinhos, não gaste sua vida com aquilo que é passageiro. É o marido que eu chamo da futilidade. Um outro marido está do versículo 22, nós não vamos ler, ao 30, e do 6, 1 ao 9, que é o marido da insubmissão. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, do 6 do 1 ao 9, a Bíblia fala sobre, basicamente, submissão uns aos outros. A Bíblia fala sobre a mulher submeter-se ao seu marido. A Bíblia fala do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala dos filhos honrarem os seus pais. A Bíblia fala dos servos honrarem os seus senhores, e fala dos senhores cuidarem dos seus servos. Meu irmão, e esse marido da insubmissão, já viu esse negócio de movimento feminista? Você sabe que isso não é de Deus, né? É só uma estratégia diabólica para bagunçar a identidade das pessoas. A Bíblia fala do papel de cada um na sociedade, na igreja e na família. E esse marido da insubmissão, a Bíblia fala em Filipenses: considere o teu próximo superior a você mesmo. Toda vez que você começa a se achar melhor que o outro, você está em dificuldade de submissão, e é um marido que está rondando. É interessante, amados, em quinto lugar, o quinto marido talvez seja o mais cruel de todos, que está no versículo 15 ao 18, que eu chamo do marido da falta de propósito. Então tem desde o primeiro marido, né, da imoralidade sexual, o marido do ganho a qualquer custo, o marido da futilidade, o marido da insubmissão. Não aceito que os outros digam, não aceito ir num grupo familiar, não aceito que alguém opine na minha vida. São ciclos, mas que nós temos que estar atentos para não voltar a nos dobrar diante desses maridos. Mas o quinto marido, veja o que está em Efésios 5, do 15 ao 18, diz assim: vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse quinto marido, meu irmão, é o marido, ou o ciclo da falta de propósito, uma vida sem propósito. A Bíblia diz: os dias são maus, e são mesmo, irmão. Olha o que acontece no mundo, irmão. Tem malucos aí explodindo aviões com gente dentro. Os dias são maus. Desculpe. Os dias tendem a piorar. E a Bíblia diz: não viva a sua vida sem propósito. Não viva a sua vida de maneira insensata. Não coloque no piloto automático. Vamos vendo o que acontece. A Bíblia fala: procure discernir o que Deus espera de você. Meu querido, estou aqui para dizer: a tua vida tem muito valor, mais do que você imagina, e tem muito valor para o teu Criador. E a Bíblia diz, vou ler novamente: veja prudentemente como você anda. Cuidado nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Não se curve mais ao marido da insensatez, ou seja, de fazer como todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Não, meu irmão, você não é todo mundo. Essa frase eu me lembro das nossas filhas quando eram adolescentes. Queriam ir em algumas festinhas da escola tal. Não, você não vai, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Está na hora de nós lembrarmos disso também. Você não é todo mundo. Não seja insensato. Pelo contrário, a Bíblia diz: aproveite bem cada oportunidade. Cada dia é uma pérola que Deus te dá para você gastar um tempinho a mais com esse livro, em oração, abençoando o teu próximo. Voltando lá para João capítulo 4, Jesus está com essa mulher,
E ele vai expondo, lembra do primeiro marido, da imoralidade sexual, o segundo marido do ganho a qualquer custo, o terceiro marido da vida de futilidade. E ele vai tratando com essa mulher, ela está lá ouvindo, a Bíblia diz que ela ficou ouvindo. E Jesus provavelmente foi um pouco duro com ela. E ele chega nesse sexto marido e diz: esse marido que você está nem é teu. Você perdeu o rumo da sua vida. Só que Jesus, meu irmão, aí ele já está ministrando a vida dela. E aí Jesus, ele vai tratar aonde? O propósito da vida dela. Agora imagine a cena, aquela mulher com essa história, 5 maridos, o sexto marido. E qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ela? Dá-me de beber. Meu irmão, com isso, Jesus está dizendo: o meu poder em você, não importa qual seja a sua história, é suficiente para colocar você em pé, para você abençoar pessoas. Quando Jesus diz dá-me de beber, ele está falando: eu sou a igreja. Eu quero mostrar para você que você vai abençoar a igreja. E aqui entra exatamente esse ponto sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida. Pastor, o que Deus quer de mim? O que é para fazer? O que eu faço na terra? Me acabo de comer pizza, o que eu faço? Meu irmão, ouça isso. O propósito de Deus para você, independente da área que você vai atuar, área profissional, área secular, ministerial, mas o propósito de Deus para a sua vida sempre passa por essa frase: dá-me de beber, ou seja, de você abençoar outras pessoas. O nosso erro, quando buscamos o propósito de Deus para a nossa vida, nós achamos que se trata de nós e nunca se trata de nós mesmos. Se trata sempre de abençoar o próximo. Você quer saber se está caminhando para o propósito de Deus para a sua vida? Perceba o quanto você está abençoando pessoas à sua volta. Olha o que a Bíblia diz. Volta comigo ali em João capítulo 4, por favor. João capítulo 4. Perceba o impacto dessa frase do Senhor Jesus na vida dela, quando ele diz dá-me de beber. Todo o diálogo acontece no versículo 10. Ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus está ensinando uma oração. Mas pastor, eu aprendi que não pode pedir. Meu irmão, você não pode pedir como escravo. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Isso não é mais você. Mas como filho que sabe quem é o seu pai, você pede. Você entra com confiança. É interessante que essa água viva que descedenta a sede, essa sede que às vezes aparece dentro de você, você não conquista, você não jejua por ela, você só pede e recebe do Senhor. Por que você não começa a pedir: Senhor, como essa mulher aqui, eu quero essa água que descedenta a minha sede, eu quero essa água viva. Jesus falou, ele disse: se você soubesse quem está te oferecendo essa água, você pediria: me dá dessa água. Por que você não faz isso? Senhor, me dá dessa água. Só que a conversa fica ainda melhor. Jesus, ele continua, e se você olhar no versículo 13, ele diz: todo aquele que beber dessa água aqui tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Você consegue ver a sua vida assim? Estável emocionalmente, estável financeiramente, estável no seu casamento, estável nas suas finanças, no teu ministério? Não é o que Jesus disse aqui? Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Lembra aquelas orações desesperadas que você já fez na sua vida? Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me livra. Eu acho que a expressão Deus me livre deve ter surgido dessas orações desesperadas, né? Deus me livre. Tem gente que fala Deus o livre. E aí vai mudando, vira um... Peça a água viva. E Jesus diz: e aquele que receber nunca mais terá sede. Está falando de uma vida estável, que não se deixa mais vencer por esses maridos todos do passado. Mas fica ainda melhor, porque Jesus diz: olha, além de você não ter mais sede, além de você viver uma vida cristã estável, além disso, essa água vai jorrar de você para a vida eterna. E esse é o ponto que eu quero realmente falar com você hoje à noite.
Até aqui era a minha introdução para chegar nisso. Meu irmão, o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, ele passa por isso, por abençoar outras pessoas. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que procurar oportunidades de abençoar? A Márcia e o Paulo vieram aqui trazer esse projeto. O projeto não é deles, é seu. Por que você diz: ei, casal, gostei do teu sotaque carioca, gostei de vocês, eu quero ajudar nesse retiro. O que sabe fazer? Sei fazer miojo com vina. Ótimo, é uma refeição refinadíssima, contamos com você. Amados, a Bíblia diz que do teu interior vão jorrar rios de água viva. Quando jorra, meu irmão, você tem que distribuir. Não são pingos que saem aqui, um pinguinho ali, um pingo ali. Sabe aquelas mangueiras de bombeiro assim, incêndio grave assim? Você não sabe, tem que abençoar. Abençoa. Esse é você. Você sabia disso? Você é uma usina de abençoar pessoas. Jesus disse: a água que eu lhe der vai jorrar do teu interior para a vida eterna. Você vai começar a se envolver com projetos eternos e não apenas passageiros. Pegue esses dias de praia. Um dia eu preciso pregar sobre isso, sobre o verdadeiro descanso. Já percebeu que às vezes a gente sai de férias e amamos a praia, mas às vezes a gente volta mais cansado ou não? Já aconteceu com você, não? Vamos para a praia, pessoal. Praia é uma beleza. 5 horas daqui até Garuva. Mais 3 horas para chegar. Não, mas eu resolvi pelo ferry. 3 horas para atravessar o ferry. Ainda o carro ficou pendurado na balsa lá e todo mundo teve que empurrar e não sei o quê. Beleza, chega na casa lá, tá, o ar-condicionado não funciona, mas é bom ter aquele ventilador de teto, né, aquele negócio. Tá. Vamos para a praia, vamos para a praia. Uau, areia. E você vai lá, né? Na hora de ir embora, você percebe que a turma vai vazando, porque ninguém quer levar as cadeirinhas que estão cheias de areia, tudo enferrujado, né? Aquele desespero, mas aí sobra para você carregar aquele negócio todo. Quando você finalmente chega na casa, né, acabou a água e tal. Meu irmão, já não aconteceu com você? A hora que você chega em casa, parece o paraíso. Você vai no banheiro da tua casa assim, liga o chuveiro, aquela água. Tchau, você fica até olhando um tempo antes, admirando aquele jato do chuveiro. Isso existe. Aí você entra assim, parece que aquela areia toda vai saindo a semana toda na praia. Aí você vai deitar na tua cama assim. Que travesseirinho gostoso, né? A praia que era mosquito, não era nem mosquito, era um transformer desse tamanho na tua orelha e tal. Você deita assim. Já aconteceu com você. Sabe por quê? Porque muitos tentam descansar ao máximo na hora do descanso, mas o verdadeiro descanso vem quando você abençoa pessoas. Você que vai sair de férias ainda, você que já voltou agora só ano que vem, mas você que vai sair ainda, a Bíblia não diz que vai jorrar rios de água viva de você? Não está falando de abençoar pessoas? Imagine você na próxima semana, né? Está lá toda a parentada do interior, dos Estados Unidos, veio todo mundo se reuniu. Vai lá você comprar o pão. Sabe aquele que fica enrolando na cama para não ir buscar o pão para todo mundo? Você já fez isso, né? Vai lá, levanta, vai, busca o pão, né? Deixa cortadinho para a turma. Passa lá na Rosana, na Nogueira, pega um pãozinho fresco lá. Já compra um queijo, um presunto. Não é coisa boa levantar na praia e o café está pronto? É bom, não é verdade? Mamãozinho cortadinho. Aí você vai na praia, antes de todo mundo, e já bota lá, né, o guarda-sol lá. Põe as cadeiras na sombra. 7 da manhã você já está lá, guardando o lugar. Em vez de você sentar, 10 da manhã chega o cunhado, né? Coçando a barriga e tal, uma cerveja. Aí você chega para ele: cunhado querido, ímpio pecador, venha para cá. Sente nessa cadeira que eu já preparei. Ó, já tem uma pina colada pronta para você, sem álcool. Abacaxizinho com leite condensado. Coco gelado. E daqui a pouco vai sair um pastel que eu já vou buscar correndo para você. Você consegue se ver fazendo isso ou não? Você sabia que você foi chamado para isso? Mas normalmente é o contrário. A gente chega cedo, eu sento nessa cadeira, daqui não sai. A praia é gostosa, está lá, mas ele está formigando as pernas, daqui não sai, né?
esperando que o cunhado compre um sorvete lá para ver se, né? Meu irmão, a Bíblia diz que do teu interior vão jorrar rios de água viva. A Bíblia está falando, sabe de uma coisa? Você não consegue se controlar, você quer abençoar pessoas, E sabe o que isso vai produzir? Vai jorrar para a vida eterna. A pessoa vai chegar uma hora e dizer, por que você é assim? Porque eu amo você. Eu quero que você conheça o mesmo Jesus que eu conheço. A Bíblia diz, e caminhando para o final, em João capítulo 4, que essa mulher foi tão impactada. Imagina, a mulher veio de um histórico de 6 maridos, chega lá para buscar água para ela, encontra Jesus, e Jesus trata esses assuntos na vida dela. E a Bíblia diz, em João, no capítulo 4, no versículo 28, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Irmão, nem água para ela pegou. Tamanho foi o impacto de Jesus na vida dela. Meu irmão, esse é você, esse somos nós. Assim é essa pessoa que está do teu lado. Vai mexendo com as pessoas a ponto delas tirarem o olho daquilo que é passageiro e começa a olhar o que é eterno. Você recebe essa palavra no seu coração? A Bíblia diz, Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.